Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Hoje eu quero falar sobre estar bem consigo mesmo, a sua autoestima. O conceito de autoestima é a imagem e a opinião positiva ou negativa que cada um faz de si mesmo. Normalmente ela é construída a partir das experiências pessoais, emoções, crenças, comportamentos, da forma como nós somos tratados e da imagem que os outros têm de nós. Mas essa imagem ou opinião que nós formamos de nós mesmos pode ser enganosa algumas vezes, porque ela pode ser influenciada por erros que cometemos, experiências ruins em nossas vidas, ou até mesmo por pessoas que nos diminuíram sem nenhuma razão aparente. Como aquele sujeito que acha que sempre faz tudo errado, ou aquela mulher que pensa que está condenada a relacionamentos fracassados. Muitas vezes podemos pensar pouco e até mal de nós mesmos por causa de experiências ruins ou pessoas que nos trataram de forma má. Fomos desprezados e maltratados sem nenhuma razão e achamos que tudo aquilo foi merecido. É aquela velha doutrina de pagar pelos seus pecados, que nós sabemos que não é verdadeira. Muita gente acha que está pagando por coisas erradas que fez. Realmente nossas decisões têm consequências e nós temos que arcar com elas. Mas nem sempre esse é o caso. Se você trata bem as pessoas, é educado com todos, e aparece alguém que resolve te tratar mal, te diminuir, o problema não está com você, mas está com essa pessoa. Mesmo assim, algumas pessoas e situações podem nos deixar abalados. Podemos ficar abalados com a opinião de outros. Eu conheço pessoas que sabem diminuir e humilhar os outros. Parece até que estudam como fazer isso e sempre tem uma maneira melhor de pisar, humilhar e expor os erros e pontos fracos das pessoas. Elas têm prazer em diminuir os outros. É óbvio que elas têm um grande problema pessoal e procuram se sentir melhor, desprezando todos ao seu redor. Mas nós cristãos não deveríamos nos deixar abalar com essas atitudes e situações. Eu sei que é difícil. Eu mesmo já fui pego de surpresa com ataques verbais e fiquei desarmado. Não soube como reagir. O que acabou sendo bom porque em algumas situações é melhor não fazer nada. Mas me senti ferido, diminuído. A pessoa que estava me ofendendo alcançou o seu objetivo. Se não fosse pela fé no meu Deus e a certeza que eu tenho do amor dele, poderia ter ficado muito abalado e até deprimido. E é sobre isso que eu quero falar. Como vai a sua autoestima? Quando Deus criou o mundo, as plantas, os animais e os seres humanos, Ele gostou de tudo que fez. Cada obra da sua criação, Ele admirava e via que era bom. Isso está nos versículos 10, 12, 18 e 21 do primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, o Gênesis. Esses versículos terminam com a frase, e viu Deus que isso era bom. Então tudo que Ele fez bem. E depois olhou e viu que era bom, aprovou a sua criação. E quando Deus criou o homem, Ele ainda o abençoou. É o que diz Gênesis 1, 28. Deus o abençoou e disse, frutificai, multiplicai e enchei a terra. Foi Deus quem criou o ser humano e Ele ama a sua criação. Ama tanto que quando viu que o homem tinha se deixado enganar pelo invejoso Lúcifer, Deus criou o plano de reconciliação do homem através do seu próprio sacrifício, o sacrifício do seu Filho Jesus. E para Deus, na forma de Jesus, ter se sacrificado tanto, sofrido tanto, se entregado pacificamente nas mãos dos seus inimigos, sabendo o que ia acontecer, para Ele se deixar torturar, ser crucificado e ainda passar 3 dias no inferno, tinha que ser por algo de muito valor. E esse algo de muito valor é o ser humano. Você, eu, cada um de nós. Mesmo aqueles que nós achamos que não têm tanto valor. Deus valorizou todos.
E ainda hoje nós temos o mesmo valor para ele. Ele morreu por cada um pessoalmente, não pela humanidade de uma forma geral. O sacrifício dele é pessoal por cada um de nós. Ele conhece cada um de nós pessoalmente, intimamente, e ele quer se relacionar com cada um de nós pessoalmente. E isso demonstra o quanto ele nos ama e nos valoriza. Alguma vez já aconteceu com você de uma pessoa desprezar alguém que é muito importante para você? Falarem mal do seu filho, esposa, marido, pai ou uma pessoa muito querida? A sensação não é boa, dá uma revolta. Se eu amo muito alguém, aí vem uma outra pessoa e começa a desprezar, desvalorizar quem eu amo tanto, essa atitude me causa revolta, eu fico zangado. Imagine alguém desprezando, desmerecendo, desvalorizando, humilhando um filho seu que você criou com tanto carinho, é de revoltar. E assim nós também não deveríamos desprezar, desmerecer, nem desvalorizar ninguém que foi criado por Deus, nenhum ser humano, nem nós mesmos. Porque de tudo o que Deus criou, o ser humano foi o único que ele colocou a mão para criar, modelou pessoalmente. Todo o resto Deus criou usando palavras. Gênesis 1:3, Deus disse, haja luz, e houve luz. No 6, e Deus disse, haja o céu no meio das águas. No 11, e disse Deus, produza a terra ervas que deem semente e árvores frutíferas. E por aí vai. Mas quando foi criar o homem, no 26 está escrito, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E colocou a mão no barro e modelou. Então Deus tem um carinho especial pelo ser humano. Ele não compara um ser humano com o outro. Cada um de nós é especial da maneira que ele nos criou. Então nós não devemos nos comparar também. Eu sei que isso é especialmente difícil para aqueles que não se sentem felizes com a forma que foram criados. Ah, eu queria ter um cabelo mais liso, eu queria ser mais magro, queria ser mais alto, ter uma orelha menor. Mas a nossa insatisfação com a forma que Deus nos deu não reflete o amor que Ele tem por nós. E muito menos o amor e gratidão que nós deveríamos ter por Ele, por ter nos feito da maneira que Ele escolheu. Afinal de contas, Ele é o maior artista de todos e nós somos as suas obras. É como uma banana reclamar que não tem a forma da maçã. Cada uma tem a sua forma e a sua beleza. E ainda tem aquela questão que nós não sabemos o que é que vamos ser depois dessa vida, o que Deus tem preparado para nós depois dessa vida. O que nós vamos ser quando chegarmos no céu? Porque quando nós chegarmos lá, vamos receber um corpo novo e vamos ser renovados como ele foi. Eu já falei disso no vídeo O Céu. Quem quiser saber mais detalhes é só assistir. O apóstolo Joãozinho falou na sua primeira carta, 1 João 3:2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não sabemos o que vamos ser, mas sabemos que quando Ele voltar, seremos semelhantes a Ele. E quando João viu Jesus no céu, bem mais tarde, lá no Apocalipse, na sua forma espiritual, ele ficou de perna bamba. Jesus estava impressionante, cabelos brancos, reluzentes, olhos brilhando como fogo, pés como latão na fornalha. Era um ser espiritual brilhante. Está em Apocalipse 1:13-15. E nós vamos ser impressionantes também na nossa forma. E vamos poder mudá-la como quisermos. Como Jesus mudou de forma, lá em Lucas 24:16, depois da ressurreição, quando estava caminhando com os discípulos na estrada, não queria que eles o reconhecessem, ele se disfarçou. Tudo isso está lá naquele vídeo que eu falei do céu. Mas aqui eu quero falar sobre o valor que nós damos a nós mesmos. É claro que não devemos ser arrogantes, orgulhosos, como diz em Jeremias 9:24. Se alguém quer se orgulhar de alguma coisa, que se orgulhe de me conhecer e saber que eu sou Deus. Mas ao mesmo tempo, nós devemos saber que somos pessoas de muito valor aos olhos de Deus.
Nós somos muito preciosos para Ele. Foi por isso que Ele mesmo ameaçou quem tentasse fazer mal aos seus filhos. Lá em Zacarias 2:8, diz que aquele que tocar em vós toca na menina do meu olho. Já viu quando alguém vai meter o dedo no seu olho? A reação é instantânea. Então Deus tem um cuidado muito especial por cada um de nós, e nós precisamos estar cientes desse amor, do valor que temos para Ele, porque assim nós podemos ficar mais confiantes em todas as situações, sejam elas boas ou ruins. Se você foi elogiado em público e engrandecido perante outras pessoas, agradeça a Deus por isso. Tenha uma atitude humilde, porque foi Ele que te fez assim. E naquele momento Ele está te engrandecendo. Inclusive isso é uma prova, como disse o rei Salomão em Provérbios 27:21. O homem é provado pelos louvores que recebe. E se você foi desprezado e humilhado, também agradeça a Deus, porque Ele sabe o seu verdadeiro valor. E todas as palavras ofensivas, todas as atitudes negativas não têm poder sobre quem você realmente é para Deus. Você vale a vida de Jesus, você vale o sacrifício dele na cruz. Esse é o maior valor de todos e o maior elogio que você poderia receber na sua vida. Jesus se oferecer para morrer por você, e Ele morreu. Se você perder a sua autoestima e era ficar abalada, encontre a sua Deus-estima, porque ela é muito mais valiosa. Deus sabe realmente quem você é e quem você vai ser. O que Deus pensa de você, o valor que Ele sabe que você tem, os planos que Ele tem para você, para o seu futuro, são muito mais valiosos do que a opinião dos outros sobre você e até mesmo sua própria opinião sobre si mesmo. Então não se diminua, não se ache pequeno, é Deus quem te faz grande. Em 1 de Crônicas 17, Deus mandou o profeta Natã falar com o rei Davi. Assim diz o Senhor, eu te tirei do curral de ovelhas para que fosse chefe do meu povo. Estive com você por onde você andou, fui adiante exterminando todos os seus inimigos. Agora farei para você um nome como o nome dos grandes que estão na terra. Foi Deus que engrandeceu ele e Davi sabia disso. Por isso ele amava tanto Deus, confiava tanto nele. Ele sabia que Deus era Deus e que era Ele que cuidava dele. Tanto que Davi escreveu um livro de canções em agradecimento a Deus por isso. Os Salmos de Davi é o livro de música dele. Só não tem as partituras, porque naquela época elas ainda não tinham sido inventadas. Mas as letras das músicas estão todas lá. A mãe do profeta Samuel, a Ana, que foi uma mulher humilhada por não ter filho, por ser estéril, um dia derramou o coração a Deus no templo e Ele atendeu o pedido dela, deu um filho para ela. Ela prometeu que esse filho ia servir a Deus toda a sua vida e ele se tornou o grande profeta Samuel, respeitado e temido em todo Israel. Quando ela foi levar o menino para o sacerdote no templo, ela fez uma oração linda de agradecimento a Deus. Está em 1 Samuel 2, de 1 a 10. Em alguns momentos ela falou, não há outro como o Senhor, ninguém é como o nosso Deus. Ele tira a vida e é Ele que a dá. O Senhor abate e Ele também exalta. Ele levanta o pobre do pó e o faz assentar com os príncipes. Do Senhor são as colunas da terra. Ele guarda os pés dos seus santos. Não é pela força que prevalece o homem. Eu acho essa oração muito linda, muito forte. Ela declarou a grandeza de Deus porque experimentou em primeira mão. Uma mulher que era humilhada por não ter filho e acabou sendo mãe do maior profeta da época. Inclusive depois teve outros filhos também. Então não interessa a situação que você se encontra, seja boa ou não. Não interessa o que você passou na vida,
o que as pessoas pensam de você e nem mesmo o que você pensa de si mesmo. Independente de tudo isso, você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Jesus mora dentro de você. Você tem dentro do seu coração o único Deus verdadeiro e recebeu dele o maior presente, mais valioso de todos os tempos. Se alguém não te dá valor, Deus dá. Se alguém te despreza, Deus preza. Se ninguém te reconhece, Deus te conhece pessoalmente. E o que importa o mundo? O mundo vai passar, as pessoas vão passar, as modas vão passar, os valores vão passar, as riquezas vão passar, a vida vai passar. Mas o seu Deus sempre vai olhar para você com amor e com carinho. E no final da sua vida você tem um lugar especial reservado por Ele. O seu Deus nunca vai te abandonar, nunca vai te desprezar e nunca vai te deixar para trás. Ele sempre vai enviar os seus anjos na sua frente para preparar o seu caminho enquanto anda ao seu lado. Foi por isso que Jesus falou em Lucas 12:32, não temam, meus pequeninos, pois ao vosso Pai agradou dar-vos o reino. Deus já nos deu o reino dele. Então o melhor que nós podemos fazer é ficar felizes com a maneira como Ele nos criou, com as experiências que Ele nos confia a cada dia e tentar sempre aprender com elas, crescer em fé e na certeza do amor que Ele tem por nós, porque o amor de Deus é eterno e inabalável. Como eu já falei em outras lives, Isaías 54:10, ainda que as montanhas se abalem e os montes tremam, o meu constante amor não se desviará de ti. Não se esqueça, você é muito valioso para Deus. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.